Oi, aqui é Guta Cavalcante e sejam muito bem-vindos ao canal Doramas, Gatos e Tudo Mais, onde falaremos principalmente sobre doramas, é óbvio, talvez apareçam alguns gatos e o tudo mais ficará por conta de recomendações de livros, sejam eles asiáticos ou não, notícias sobre música, afinal eu acho que todo mundo por aqui gosta muito de K-pop, mas também vai ter rock japonês, bandas chinesas e também falaremos sobre eventos, premiações, quem sabe, qualquer coisa que vale a pena ser falado. Mas, como esse é o primeiro vídeo do canal, eu pensei, o melhor lugar para se começar é o começo. Então, nosso tema de hoje é o primeiro dorama que assisti. Até porque o primeiro dorama a gente nunca esquece. E essa é uma frase que entrega muito a idade das pessoas. Fazer o quê? Estamos todos nos tornando clássicos a cada momento. Então, nesse primeiro vídeo, falaremos sobre o meu primeiro dorama, que é nada mais, nada menos do que Rufem os Tambores, ou não, já que ele está na Tumblr, Itaewon Class. Pensando hoje em dia, Itaewon Class parece um dorama naturalmente atrativo para qualquer dorameira. A começar pelo fato de ser protagonizado pelo nada menos do que maravilhoso Park Seo-joon. Só que lá no início de 2019, que foi quando eu iniciei a minha cruzada dorameira, vamos chamar assim, Park Seo-joon simplesmente não existia na minha vida. Eu não fazia ideia de quem ele, Kim Da-mi, Kwon Nara ou An Do-hyun eram na fila do pão. Então, por mais que hoje em dia esses nomes de cara me remetam a um elenco dos sonhos, na época eram apenas nomes impronunciáveis e totalmente desconhecidos. Mas havia algo na Coreia que eu conhecia, BTS. E foi justamente o BTS que me levou ao meu primeiro dorama. Kim Tae-young, nosso amado V, fez uma hoste para o Itaewon Class, uma música chamada Sweet Night, que é uma canção muito bonita que eu adorei na época e da qual gosto muito até hoje. E foi isso que atiçou a minha curiosidade sobre o dorama, até porque eu queria saber como a música se encaixaria na história e em que momento seria usada. Claro que o início não foi muito simples. Minha primeira tentativa falhou miseravelmente logo na primeira cena, que é uma cena em que a Choi-soo, personagem da Kim Da-mi, está em uma sessão de terapia com a sua psicóloga, reclamando, dizendo como sonha sobre o fim do mundo e de como a vida é entediante, e ela tinha aquela carinha de menina mimada. Enfim, não fui com a cara da personagem. Achei ela fútil, achei forçada, enfim, eu disse, cara, isso não é pra mim. Vou continuar ouvindo BTS, vou escutar outros artistas coreanos, mas não preciso assistir dorama, até porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Porém, resolvi fazer mais uma tentativa. E admito que também falhei na segunda tentativa. Aliás, eu nem fui muito além do que havia ido na primeira. Até que um dia, eu cheguei pra mim e falei, não, eu vou dar uma última chance. Vou assistir pelo menos um episódio inteiro. Se ao final eu realmente não gostar, nunca mais me meto a ver dorama. Mas acho que devo assistir pelo menos um episódio inteiro, até para poder fazer uma crítica mais justa. A gente não pode criticar aquilo que não conhece. E foi assim que em uma noite no início de 2019, eu peguei uma cerveja, me sentei no sofá e assisti ao primeiro episódio de Itaewon Class. E quem já assistiu esse dorama sabe que o primeiro episódio é absolutamente intenso. E isso me pegou de surpresa. Tem de tudo nesse episódio. Desde a apresentação do nosso jovem herói, Park Seo-hee, personagem de Park Seo-joon, que é dono de uma personalidade introvertida, mas obstinada, um vilão digno de uma HQ. Na verdade, Itaewon Class é baseado em um webtoon do mesmo nome, então isso até faz sentido. E esse vilão tem um filho vilãozinho que não deixa nada a desejar. O episódio ainda nos surpreende com uma tragédia inesperada que muda completamente a vida do nosso protagonista. Aliás, a cena do acidente é incrivelmente impactante e muito bem filmada. É um dos melhores acidentes que já vi até hoje, seja em série ou filme. Quando acabou esse episódio, eu tive que assistir ao segundo e emendar o terceiro em seguida pelo simples fato de que eu não conseguia parar. Eu precisava saber o que aconteceria depois. Itaewon Class é bom nesse nível. Ao final desses 3 episódios, eu já tinha rido, me emocionado e me debulhado em lágrimas. E tinha a certeza de que era meu dever como cidadã compartilhar essa experiência com mais pessoas. E vocês podem acreditar, eu fiz isso. Nesse momento, eu já deveria ter me dado conta de que esse era um caminho sem volta. Mas qual é a história de Itaewon Class? Vou resumir tentando não dar muito spoiler para não estragar a experiência de quem ainda não assistiu. Até porque esse não é um vídeo de resenha do dorama, tá certo? Então eu não vou contar a história inteira. Itaewon Class segue a história de Park Seo-hee, um jovem que logo após se mudar com seu pai, consegue ser expulso da nova escola já no primeiro dia de aula. Isso porque ele acabou arranjando confusão com um colega de sala que estava praticando bullying. Mas, por uma infeliz coincidência, esse valentão
então era o filho do CEO do poderoso conglomerado Janga, que, por sinal, também é um local onde o pai do Parque Seruí trabalha. É claro que isso desencadeia várias consequências que acabam culminando no trágico e cinematográfico acidente que eu citei anteriormente, e que abala terrivelmente a vida do jovem Parque Seruí, que após algumas atitudes tomadas em momentos de desespero, termina sendo levado à prisão. O tempo passa e depois de cumprir sua pena, Seruí decide seguir o sonho de seu pai, que era abrir um restaurante, e resolve fazer isso no movimentado e charmoso bairro de Itaú. Para colocar esse sonho em prática, ele precisa de ajuda. Então, reúne uma equipe incrível de amigos e aliados leais, que inclui a Joy So, aquela menina mimada com quem antipatizei logo de cara, mas que acaba se mostrando uma jovem muito inteligente, apesar de rebelde, e acaba se tornando a gerente do restaurante de Seruí e futuramente também fará parte do triângulo amoroso que se forma entre ela, Parque Seruí, e Osoha, personagem de Konará, que é o interesse de Seruí desde a sua juventude. Porém, a abertura do restaurante é só o início do plano de Seruí para atingir o seu verdadeiro objetivo, que é derrotar o grupo Janga, o real responsável por todo o sofrimento que o atingiu, porque sim, este é um dorama de vingança, mesmo que tenha lá suas pitadas de romance. No final, Itaewon Class é uma história sobre perseverança, determinação e a busca por justiça, com personagens que enfrentam desafios pessoais e sociais enquanto tentam conquistar seus sonhos. Mas o que torna esse dorama perfeito é o roteiro denso e muito bem escrito e as excelentes atuações, além do fato de tudo isso ser temperado por uma trilha sonora excepcional, repleta de músicas inesquecíveis, além da já citada Sweet Night. É claro que esse acabou sendo o início perfeito para a minha jornada dorameira. Após Itaewon Class, se seguiram vários outros títulos. Romances a Bonus Book foi o segundo, aí veio Lembranças de Alhambra e mais uma infinidade de histórias, algumas perfeitas, outras nem tanto, mas os doramas entraram na minha vida para ficar, assim como aconteceu e acontece diariamente com milhões de pessoas ao redor do mundo. Mas não importa quantos doramas eu assista, Itaewon Class sempre terá um lugar especial no meu coração, porque como eu disse anteriormente, o primeiro dorama a gente nunca esquece. E qual foi o seu primeiro dorama? O que te levou a se tornar dorameira? O que os doramas significam na sua vida? Me conta nos comentários. E é isso, eu estou muito animada em compartilhar resenhas e curiosidades sobre esse universo que nos encanta tanto. Se você tiver alguma ideia ou pedido, uma resenha sobre algum dorama específico do qual você gosta muito, ou a biografia de algum ator ou atriz, pode me dizer que eu vou agradecer todas as sugestões e farei o meu melhor para trazer sempre bom conteúdo para o canal. Desde já, agradeço a sua atenção. E se você ficou até o final, antes de ir embora, não esquece de deixar seu like, compartilhar com aquela sua amiga dorameira e se inscrever no canal para mais histórias. Muito obrigada e tchau!